Expulsão e detenção. Parece que não tem jeito, né? Eles brigam e termina. Continua a mesma coisa, a mesma merda. Durante a expulsão da Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Gabinete Federal destruiu a comunidade nipo-canadense na Colômbia Britânica, né? Enquanto os coitados estavam lá brigando, em casa estavam atacando a família deles. Em 25 de fevereiro de 1942, apenas 12 semanas após o ataque de 7 de dezembro de 1941 pelo Japão a Pearl Harbor e Hong Kong, o Gabinete Federal, instigado por políticos racistas de BC, usou a Lei de Medidas de Guerra para ordenar a remoção de todos os nipo-canadenses residentes a 160 quilômetros da costa do Pacífico, né? Casas boas eles tiraram, né? Na época, o governo alegou que os nipo-canadenses estavam sendo removidos por razões de segurança nacional. Só que não deram direito a vender casa, não deram direito a eles a juntar nada, tiraram. Apesar do fato de que a ordem de remoção foi contestada por militares sêniores do Canadá e a RCMP, que é soldados à guarda montada, né, oficiais, que afirmaram que os nipo-canadenses não representavam nenhuma ameaça à segurança do Canadá. Aí eles foram para o internamento nipo-canadense. Aqui, aviso de evacuação em BC em 1942. Em 1942, 20.881 homens, mulheres e crianças de descendência japonesa, 75% dos quais eram cidadãos canadenses, foram removidos de suas casas. Mais uma vez, né? Fazendas e negócios, porque eles conseguiram subir na vida, bora derrubar de novo. Mais de 8.000 foram transferidos para um centro de detenção temporária em Hastings Park, em Vancouver, onde as mulheres e crianças foram acomodadas no Livestock Building, que é Livestock é um lugar para bicho, né? É um estábulo para bois, vacas, cavalos. Os detidos foram enviados para campos perto de Hope, BC, e em Kootenays para a fazenda de beterraba no sul de Alberta e Manitoba, ou seja, para trabalho forçado, né? E para campos de trabalho nas estradas Hope, Princeton e Yellowhead, em BC. Que tem a Yellowhead vai até BC, como é o nome? Autoestrada. E em Schreiber, Ontário. Aqueles que resistiram à remoção dos nipo-canadenses foram enviados para campos de prisioneiros de guerra, o POW, P-O-W, em Petawawa e Angler, em Ontário. Tendo removido fisicamente os nipo-canadenses da costa, o governo federal começou a cortar todos os seus laços com BC em preparação com sua deportação após a guerra. Entre 1943 e 1946, o governo federal vendeu todas as propriedades de nipo-canadenses, casas, fazendas, barcos
de pesca a empresas e bens pessoais e deduziu do produto qualquer assistência social recebida pelo proprietário enquanto confinado e desempregado em um campo de detenção. Em 1945, os internos dos campos, em uma pesquisa tendenciosa, foram forçados a escolher entre a deportação para o Japão ou a dispersão incerta para um local a leste das Montanhas Rochosas, que é aqui nas pradarias, né, aqui em Alberta. A maioria escolheu o último e foi enviada através de campos de prisioneiros de guerra desmobilizados e bases aéreas para Ontário, Quebec ou as províncias da pradaria, né? Em dezembro de 1900, ou seja, eles ficaram sem saber para onde é que eles iam, porque eles disseram que eles iam para as Montanhas Rochosas, a leste das Montanhas Rochosas, depois ficaram mandando eles para Ontário, Quebec ou as províncias da pradaria que eu já falei, Saskatchewan, Manitoba e Alberta, né? Em dezembro de 1945, um ano inteiro depois que os Estados Unidos permitiram que os nipo-americanos voltassem para suas casas na costa do Pacífico do Zewa, o governo canadense desafiou o parlamento a dar ao gabinete poder de deportar 10 mil nipo-canadenses para o Japão, devastado pela guerra, né? Assim, nessa vez eles não quiseram imitar os Estados Unidos. Com a liberdade da imprensa restaurada em janeiro de 1946, os planos de deportação se tornaram de conhecimento geral e produziram um protesto público massivo de todas as partes do Canadá, remetendo o assunto rapidamente aos tribunais para ganhar tempo para uma solução política. Assim, como eles viram que foi a público, eles mandaram para o tribunal, porque o tribunal é bem demorado, sempre foi e sempre será. Isso é uma vergonha em todo lugar, né? Eu não sei se é em todo lugar do mundo, mas no Brasil é. Então, né, deviam tomar vergonha na cara, né? E aqui também são devagar. Então, o assunto foi rapidamente aos tribunais para ganhar tempo para uma solução política. O governo federal acelerou a dispersão de nipo-canadenses para as províncias a leste das Montanhas Rochosas e acelerou o embarque para o Japão de 4 mil nipo-canadenses, 2 mil dos quais eram Issei idosos, que tinham perdido tudo e se desesperaram por recomeçar, sendo 1.030 deles menores de 16 anos. Os 700 restantes eram jovens de 6 mais de 16 anos de idade que não podiam ou não queriam abandonar seus pais idosos. Claro, né? Aí tá aí todo um aqui para ser deportado. Em 1948, o racismo como ferramenta política foi finalmente desacreditado em BC. Primeiro, em uma tentativa de ganhar 2 eleições federais em BC para os liberais, o gabinete federal estendeu a exclusão de nipo-canadenses da área da costa do Pacífico por um 7º ano. Ambos os candidatos liberais perderam para os candidatos do CCF. Ao mesmo tempo, a tentativa do governo de BC de reimpor uma proibição aos nipo-canadenses detentores de licenças de extração de madeira saiu pela culatra, quando trabalhadores florestais e sindicatos florestais condenaram o regulamento como um ato de discriminação deplorável. Aqui é o settlement, que é o, como é o nome? Assentamento, né?
a leste de onde? Não sei, não dá para ler isso. O campo de internamento do nipo-canadense Colômbia Britânica, aqui, um monte de casa. Olha lá. Em 1º de abril, dia da mentira, também aqui é dia da mentira, em 1949, os nipo-canadenses recuperaram sua liberdade. As restrições legais usadas para controlar seus movimentos foram removidas. Ironicamente, BC havia emancipado os nipo-canadenses apenas uma semana antes, removendo assim a base legal para sua discriminação na província. Embora livres para retornar a BC, muitos poucos nipo-canadenses tinham os meios ou a inclinação para voltar para a Colômbia Britânica, é claro, né? Aqui, internamento japonês, banidos entre lágrimas. Monoro, Memory of Exile, Memória do Exílio. Não vou botar para tocar não, mas isso aqui vocês podem assistir, viu? É um vídeo. A comunidade pós-guerra. Na década de 1950, os nipo-canadenses lutaram para reconstruir suas vidas, mas agora, espalhados pelo Canadá, não conseguiram reconstruir suas comunidades. A terceira geração, os Sansei, nascidos entre as décadas de 1940 e 1960, cresceram em comunidades predominantemente brancas. Os remanescentes da comunidade nipo-canadense do pré-guerra persistiram apenas em 3 jornais e algumas igrejas, templos e clubes comunitários. Ou seja, só perceberam que separando eles são mais fracos, né? Como eu falei, a união faz a força, então vamos separá-los. Clubes comunitários nas maiores cidades, espalhados e sem contato durante a juventude com outros nipo-canadenses. Muitos dos senseis falam inglês ou francês, não sabem japonês. Mas pouco ou nenhum japonês e tem apenas um conhecimento limitado da cultura japonesa, passada ao presente. Hoje, os nipo-canadenses trabalham em todas as ocupações, incluindo o setor de serviços, manufatura, negócios, ensino, artes, academia e profissões. As mudanças desde a Segunda Guerra Mundial talvez sejam mais ilustradas pelo fato de que mais de 75% dos Sansei se casaram com não japoneses. Embora meu vizinho é casado com a japonesa também. Eu tenho um vizinho aqui nessa rua, não vou dizer que ele é casado com a esposa dele é japonesa. Assim, eu não sei se eles são descendentes ou se eles vieram, né? Lobby para reparação. No final dos anos 1970 e 1980, a reparação dos erros sofridos durante a Segunda Guerra Mundial tornou-se o foco principal de uma organização nacional revivida para nipo-canadenses, a Associação Nacional de Nipo-Canadenses, NAJC. A oportunidade surgiu após a publicação do romance Oba-san, em 1981, de Joy Kogawa, que eu já falei, e de novas histórias que utilizaram o governo federal próprios documentos. O primeiro despertou o interesse público nas
experiências de guerra dos nipo-canadenses, enquanto o último deu ao NAJC os fatos necessários para persuadir o governo federal a reconhecer os erros da guerra, negociar compensação para aqueles que foram prejudicados e, mais importante, mudar as leis do Canadá para evitar que outros canadenses sofram injustiças semelhantes. Serve para outras raças, né? A campanha de reparação inicialmente dividiu os nipo-canadenses. Um pequeno grupo centrado em Toronto queria aceitar um acordo coletivo de 6 milhões oferecido em 1984 pelo governo conservador. Eles viam esse acordo como politicamente realista e, assombrados por memórias de suas experiências de guerra, temiam retaliação contra os nipo-canadenses pelo governo que exigissem mais. Um segundo grupo representativo nacionalmente, liderado pelo presidente do NAJC, Art Mickey, viu os 6 milhões como uma oferta simbólica e uma continuação da atitude de guerra de que os nipo-canadenses poderiam ser tratados como um grupo amorfo ou ao qual um acordo poderia ser imposto. Para os líderes do NAJC, um processo justo era tão importante quanto obter reparação. Eles queriam um acordo negociado, não imposto, e um reconhecimento monetário de que seus direitos individuais foram violados. Entre 1984 e 1988, o NAJC realizou seminários, reuniões e conferências, pressionou e fez petições ao governo, buscou o apoio nas primeiras nações, que é First Nation, os índios, né? Direitos étnicos, religiosos e direitos humanos, grupos de direitos humanos. E compôs e distribuiu estudos e matérias de imprensa destinados a educar políticos nipo-canadenses e o público em geral. Um estudo da Price Waterhouse, uma respeitada firma de contabilidade, revelou que as perdas econômicas do confisco de propriedade durante a guerra foram de 443 milhões de dólares de 1986. Em 1986, pesquisas nacionais mostraram que 63% dos canadenses apoiavam algum tipo de reparação e 45% apoiavam a compensação individual. Imagine pagar todo aquele dinheiro que eles pegaram as terras, né?